Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar nosso estudo de lógica, o livro do Cardeal Mercier. Hoje as críticas e as respostas às críticas do John Stuart Mill ao silogismo. A gente viu um pouquinho disso no livro do Padre Jorge, mas vamos ver um pouquinho mais em detalhe agora. Então lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar. Se você puder ajudar a gente no Tipa Ponto aí, o link está na descrição. Né? Qualquer valor ajuda, você é só mandar um pix, não tem que se inscrever nem nada, tá bom? Então, a primeira dificuldade, segundo o Cardeal Mercier, seria a conclusão não pode conter nada que não esteja já nas premissas. Né? A lógica é isso, né? A, a gente pode afirmar com uma certeza necessária, né, a conclusão a partir das premissas, porque ela já está de alguma forma contida, né? A conclusão já está contida nas premissas. Então, qual seria, né, o avanço, né, que o conhecimento faz, né? O que que a gente já não está só falando a mesma coisa de um jeito diferente. Então ele diz assim: responde-se, eu sei, que as premissas contêm a conclusão só implicitamente. Mas aí teria uma primeira dificuldade: o raciocínio seria inútil ao progresso do conhecimento, do pensamento. Imagino que do conhecimento, porque você, na verdade, você já disse a mesma coisa, só que de um jeito diferente, né? Aí uma outra dificuldade: o silogismo não esconde uma petição de princípio. Eu acho que talvez eu tenha repetido demais, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu- mas é isso. Qual o passo, né? Então, qual o passo que o raciocínio dá e se o silogismo não é uma petição de princípio. Então, quanto a ele ser uma petição de princípio, nós vamos ver, explicar um pouquinho melhor essa objeção, né? Ora, para ter o direito de afirmar uma maior universal, como por exemplo, né, uma premissa maior, né, universal, todos os cisnes são brancos. Não é necessário supor que os cisnes da Austrália estão contidos entre os cisnes brancos. Ora, não é essa suposição justamente aquilo que a gente quer demonstrar, né? O Mill dá o exemplo então de você ter os cisnes, né? Você sabe que todos os cisnes são brancos. Alguém descobre cisnes na Austrália e você já fala, bom, então eles são brancos, né? E aí teriam sido descobertos cisnes negros na Austrália, né? Então, quer dizer, você não está justamente afirmando, supondo, né, aquilo que você quer demonstrar. E ele fala: nada adianta replicar. A, a maior afirma a conclusão, mas ela afirma apenas implicitamente. O Mill diz, né, em efeito, que afirmar uma conclusão implicitamente é a mesma coisa que afirmá-la sem ter consciência. Né? Quer dizer, porque haveria o Mill era inglês, né? John Stuart Mill inglês, fez essa crítica e um bispo ali da igreja anglicana, né, um tal de, acho que até arcebispo Whately, né? Ele respondeu: é que a premissa tem a conclusão, mas implicitamente. Mas é a mesma coisa, só dizer que ela está escondidinha ali no meio, né? Que você está falando de um jeito um pouquinho diferente. Então não é uma resposta ao Mill você dizer que a conclusão está implícita. Né? Aí eu coloquei aqui uma passagem interessante que o Cardeal Mercier cita na nota de rodapé, né? Que é do sistema de lógica do Mill, né? Ah, eu acho que poxa, acho que na hora de fazer essa transcrição, eu mudou aqui a formatação e tal, mas eu acho que é livro de lógica, sistema de lógica do Mill, li- ué, B, parte B, do 2, capítulo 3. Mas o Mill diz assim: ah, é uma pena ter que dizer, né, que eu não pretendo sustentar a absurdidade que nós devemos ter conhecido atualmente e em vida cada homem individual, passado, presente e futuro, antes de afirmar que todos os homens são mortais. Então, ah, eu não preciso ter conhecido todos eles, e cada um deles para afirmar que todos são mortais. Qualquer que seja a interpretação estranha, né, qualquer interpretação estranha que tenha dado, né, ou qualquer que seja essa interpretação, né, que alguém interpretou que eu disse isso, mas na verdade eu não disse isso. Nós não estamos em desacordo ao ponto de vista prático, né, eu e o bispo de Whately, ou qualquer outro defensor do silogismo. Eu apenas assinalo, né, uma contradição na teoria silogística,
como ela é apresentada por quase todos os autores. Eu não digo que uma pessoa que, antes do conhecimento, do nascimento do Duque de Wellington, afirmasse que todos os homens são mortais, sabia que o Duque de Wellington era mortal, mas eu digo apenas que ele afirmava isso. Eu me pergunto o que explica um paralogismo tão evidente de aportar, né, trazer como prova da mortalidade do Duque de Wellington uma proposição que pressupõe a mortalidade do Duque de Wellington. Né? O Duque de Wellington era um político ali acho que foi um dos que combateu Napoleão nas guerras, né, guerras napoleônicas, obviamente. E, mas quer dizer, bom, por que que você sabe que o Duque de Wellington é mortal? Porque todos os homens são mortais. Mas dizer que todos os homens são mortais é dizer que o Duque de Wellington era mortal, entre outras coisas, né? Então essa seria, digamos assim, a crítica. O que eu achei interessante é que tem também uma contradição aí, né? Ele diz, bom, você, como é que era? Você precisa, né, assim, ah, quando você diz todos os homens são mortais, você precisa saber que o Duque de Wellington já era mortal, né? Mas você não precisa conhecer todos os homens para saber que todos eles são mortais, né? Então tem uma contradição aí, né? Eu posso afirmar que todos os homens são mortais sem conhecer o Duque de Wellington, né? Porque seria absurdo, né? Você fala, bom, cada pessoa nova você teria que esperar para saber se ela é mortal ou não, né? Você ouviu que uma pessoa morreu, você fala, ah, caramba, então essa pessoa era mortal também. Nossa, não era, esse cara não era imortal? Caramba, né? Você fala, bom, seria absurdo, né? Então, eu sei que uma pessoa é mortal, apesar de eu não conhecê-la, né? Mas eu dependo eu saber que todos os homens são mortais depende dela ser mortal, mas eu não preciso saber que ela é mortal, né? Eu não preciso esperar para ver se ela é mortal ou não. Então tem uma contradição, né? Se você, a princípio, né, se você for muito bom de dialética, você percebe que existe uma dependência lógica. A afirmação todos os homens são mortais depende do Duque de Wellington ser mortal, mas o Duque de Wellington ser mortal, na verdade, depende de todos os homens serem mortais, né? Tem essa dependência ou essa pressuposição, né? São dois jeitos diferentes, assim como, por exemplo, São Tomás de Aquino falava que tem duas maneiras de uma proposição ser necessária, né? Toda vez que muitas vezes quando você pega a Suma de Teologia, ele começa a falar, ele bota lá, né, os argumentos, né? Era necessário que o homem, que Cristo, né, se encarnasse e morresse por nós. Existem duas maneiras que a gente pode dizer que algo é necessário, né? Então, existem duas maneiras que a gente pode dizer que algo é dependente, né? Então, mas eu estou viajando aqui, né? Então, vamos às respostas do Cardeal Mercier. Então, ele diz assim, uma proposição, como todos os cisnes são brancos, né? Ah, aquele silogismo, todos os cisnes são brancos, ora, esse cisne é branco, ou isso aqui é um cisne, logo, isso aqui é um cisne branco, né? Isso não é um silogismo. Então, ele diz que a proposição que se, se passa por maior não é universal. Eu achei estranho, né? Eu entendo o que ele está querendo dizer. Eu vou fazer assim, eu vou voltar rapidinho. Ah, tenho que voltar, acho que eu não anotei isso, né? Mas universal ela é, porque ela fala de vários, todos os cisnes, então teoricamente ela seria universal. Mas fala assim, ela não é universal, é em efeito universal a proposição que atribui um predicado a todos os sujeitos de uma espécie de um gênero. Ah, tá, quer dizer, a proposição está escrita como sendo todos os cisnes são brancos, mas ela não é uma universal de verdade, né? Porque ele fala assim, no exemplo dado, o predicado branco não é atribuído a todos os representantes da espécie cisne, mas somente aos conhecidos, né? A gente, na verdade, você tem que entender que a gente não sabe se o cisne é necessariamente branco. Quando a gente diz todos os cisnes são brancos, é aqueles que a gente conhece, né? É diferente de quando eu digo 2 mais 2 são 4. Não é porque das vezes que a gente somou 2 com 2 deu 4, mas porque a gente entendeu que 2 mais 2 é 4, né? Ah, então, quer dizer, então ela não é uma universal de verdade, porque eu não estou dizendo que necessariamente toda espécie cisne tem a cor branca, né? Então, ele diz que é uma proposição coletiva. Eu não gostei, porque coletivo acaba confundindo, né, com o uso coletivo do termo, né?
que não é o fato de vários cisnes tomarem juntos, serem tomados juntos, que faz com que eles sejam brancos, né? É cada um deles que é branco, né? Então achei ruim esse uso, né? Então não é. Vamos lá, então essa seria a primeira resposta, né? Quer dizer, essa proposição universal, na verdade, é quando a gente atribui. No caso, você tem que entender que não é todos, né? É só os que a gente conhece. É que o todos está dizendo para todos que a gente conhece. Então, isso não é uma refutação do silogismo. Aí, no segundo caso, a premissa que o Mill escolhe, né? Ele fala assim: todos os homens são mortais, poderia ser interpretada de maneira a possuir uma universalidade real. A priori, né, poderia significar todos os homens existentes ou possíveis são mortais. Mas, em realidade, o comentário, a gente percebe que o Mill, ele toma ela por uma proposição particular. O Mill vai dizer assim, ele vai dizer que todos os homens que nós podemos observar são mortais, né? Então ele diz assim, em efeito, a mortalidade de Jean, de Tomás e de outros que viveram antes, né? Que antes viram que agora estão mortos, são a mortalidade deles é a única garantia que nós temos da mortalidade, seja de Pedro, seja do Duque de Wellington. Uma verdade geral não é que um agregado de verdade particulares, uma expressão compreensiva pela qual um número indefinido de fatos é afirmado ou negado, né? A gente viu um pouco isso também no livro do Padre Jorge, que ele fala, o Mill fala, né? Quando uma criança percebe que ela não deve pôr a mão no fogo porque queima, ela vai de um caso, né? Que o fogo queimou para um outro caso, ela infere um outro caso que o fogo queimou. E isso não é válido porque justamente ele entende que é o fogo enquanto fogo, né? Então tem um universal implícito aí, né? Mas então aquilo que dá originalmente o cardeal de Mercier vai dizer, a dedução, sua força provante, não é a universalidade da maior, mas sua necessidade. A universalidade é corolário da necessidade. É muito legal que o cardeal Mercier faça essa distinção, porque a questão é se é necessário é universal, mas se é universal não é necessariamente necessário. Ficou bem ficou feio, né? Mas ela não, ela pode ser universal e não ser necessária, né? Qual é, portanto, o princípio sobre o qual se baseia a dedução? Quando um sujeito, considerado como uma entidade abstrata, tem uma característica necessariamente, essa característica é atribuída a todos os inferiores possíveis desse sujeito e a cada um deles, né? Então, quer dizer, porque na verdade a gente entendeu que o homem, essa seria a distinção, não é que todos os homens são mortais, está dizendo o homem é mortal. E aí, claro, segue que todos eles são mortais, mas está dizendo que existe esse universal homem que é mortal, que tem a mortalidade, né? E aí você consegue, ah, você já sabe que se o Duque de Wellington for homem, ele vai ser mortal. É interessante que o Cardeal Mercier não entra muito bom, ele não fala nada da lógica, vamos dizer assim, clássica, né, que é uma lógica mais moderna, mas hoje em dia, se você pegar uma proposição como todos os homens são mortais, não está implícito que Sócrates seja mortal, mas que se Sócrates é homem, ele é mortal, né? Então tem essa diferença, né? Então ele vai falar um pouco do silogismo ser tomado em intenção ou extensão. Então ele fala, a nosso ver, a ligação lógica entre as premissas e a conclusão exige que os termos sejam considerados simultaneamente e sobre esse duplo ponto de vista, o da compreensão e o da extensão. O predicado da conclusão é necessariamente contido na compreensão de um termo abstrato que se entende ao sujeito da conclusão. Então, acho que eu falei um pouquinho disso nos vídeos do Mário Ferreira, né? Quer dizer, o silogismo tem a extensão, porque você tem toda aquela questão dos termos terem que você tem que levar em conta a extensão, né? O termo que tem uma extensão menor não pode ter uma extensão maior na conclusão, etc, né? Mas também você precisa da intenção, porque você tem que ter um universal que é necessário, e você só consegue isso considerando por exemplo, o homem em si mesmo, né? O homem enquanto homem é mortal, por exemplo, né? Então, na premissa maior, um dos extremos, que vai ser o predicado da conclusão, é colocado em relação
com a compreensão do termo médio, ah, e na menor, o mesmo termo médio é considerado na sua extensão e colocado em relação a esse ponto de vista com o segundo extremo, que é o sujeito da conclusão. Enquanto o espírito, ah, no que concerne ao espírito univers, universal da natureza abstrata, né, compreende-se que ela é legítima, que é legítimo explicar aos inferiores, num termo abstrato, tudo aquilo que a compreensão desse último comporta, né? Então, quer dizer, como essa relação abstrata, digamos assim, né, entre o homem e a mortalidade é o que permite a gente afirmar de cada um dos homens a mortalidade, né? O cardeal Mercier, então, vai responder à objeção de que, como a premissa não pode, ou a conclusão não pode ir além das premissas, né, exceder as premissas, ela não traz nada de novo, né? Ele diz que isso não é bom, né, mas que nós não aprendemos nada com o silogismo, isso não é verdade. Ele fala assim: suponha mesmo que a conclusão de um silogismo nos fosse, por outra maneira, expressamente conhecida, ainda assim nós faríamos, né, o silogismo nos faria ver que a razão intrínseca pela qual a conclusão deve ser o que ela é, né? O Padre Jorge falava disso, acho que no capítulo 21, né, que é o de explicação. Você pega alguma coisa que você sabe, que é verdade, mas você não sabe por quê, que você pode imaginar que seja diferente, né? E aí você coloca ali, né, no meio um termo médio que faz uma ligação, vamos assim, necessária, né, ou pelo menos mais clara para você do sujeito e do predicado, né? Por exemplo, você falar, o céu é azul. Beleza, eu sei que o céu é azul, mas por quê? Posso imaginar ele sendo de outra cor. Aí você coloca ali, tenta criar uma explicação, né, um silogismo que parte de coisas que são mais evidentes, mais que seriam, bom, idealmente necessárias, né? E aí você entende por que que o céu não pode não ser azul, né? Seria a pensamento aristotélico é bem assim, né? É você partir de coisas que são absolutamente necessárias, né? Aí chegar, mas para chegar a coisas que você já sabe que são verdade, né? Bom, pode chegar em outras que são, você pode descobrir coisas também, né? Mas sobretudo encontrar as causas necessárias daquilo que não é, a princípio não era necessário, né? Por isso a diferença entre essência, propriedade, né, acidentes, essa coisa toda. Então, agora em segundo lugar, vamos tratar da seguinte afirmação. As premissas contêm implicitamente a conclusão que formulam, um, contêm implicitamente aquilo que a conclusão exprime, explicita, né? Essa ele fala assim, o cardeal Mercier. Essa é uma maneira muito infeliz de falar, né? O, e o cardeal Whately, arcebispo Whately, né, realmente acreditava que a função do raciocínio era de trazer à luz, né, eu tenho algo que já está implícito nas premissas e eu trago para a luz explicitamente nas conclusões. Então, mais o cardeal Mercier diz, né, que ah, ele fala assim, olha, a gente pode trazer de premissas falsas conclusões verdadeiras, né? Assim, bom, você sabe, né? Você pode pegar uma afirmação verdadeira e colocar um termo médio que é falso, né? Por exemplo, todo homem é uma planta, toda planta é racional, logo todo homem é racional, né? Você fala, tá errado, as duas estão erradas, mas a conclusão é verdadeira. Então, quer dizer, você teria ali um silogismo, né, que está usando o falso para chegar no verdadeiro. Então, ele fala assim, ah, se houvesse uma identidade entre as premissas e a conclusão, então o errado teria uma identidade com o certo, que é absurdo, né? Então ele fala, o conteúdo atual, mesmo implícito das premissas, não é idêntico ao conteúdo da conclusão. Ao contrário, o raciocínio é um meio de adquirir, eu acho que é isso, né? Aquerir, com os conhecimentos, chegar a adquirir os conhecimentos que não são nem explicitamente nem implicitamente os mesmos das premissas. Chama-se de implícito aquilo que se encontra de uma maneira mais ou menos escondida, ah, envelopada, né, em francês é enveloppé, né? Mas que atualmente estão dados.
desvelar esse conteúdo seria torná-lo explícito. Mas as premissas não contêm atualmente, então aqui ele vai falar em potência e ato, né? Por isso que atualmente elas elas só contêm virtualmente a conclusão. Isso quer dizer que a inteligência que possui as premissas, ele fala que tem o poder, desculpa. Isso quer dizer que a inteligência que possui as premissas, tem o poder, digamos assim, físico de fazer produzir a conclusão. Ah, esses aviões aqui, viu? Ah, então, que uma inteligência que possui as premissas tem o poder físico, digamos assim, é uma expressão interessante, né? De fazê-las produzir a conclusão sem precisar recorrer a uma outra premissa. E tem aquele negócio que eu falei, né? De uma premissa em si, num silogismo, não garante a conclusão, né? Aquela questão do se todo homem é mortal, bom, isso significa que se Sócrates é homem, ele é mortal, né? Mas não, mas eu preciso da outra premissa, né? Agora o Cardeal Mercier vai falar um pouquinho da objeção de que o silogismo, como apresentado por ele, só teria valor em matéria necessária, né? Então ele dá um exemplo de uma lei, né? Por exemplo, todo belga, porque o Cardeal Mercier era belga, né? Todo belga de pelo menos 25 anos de idade tem direito a votar, né? Então isso significa, em virtude da lei, que o cidadão belga, termo abstrato, tem o direito a votar. Em outras palavras, existe uma conexão necessária consagrada por lei entre a qualidade de ser um belga de pelo menos 25 anos e ao direito de votar. Suprimida essa necessidade legal, a premissa maior é apenas uma proposição que ele chama de coletiva, de novo, né? Mas e o silogismo some, né? Então, se você supõe estabelecida uma conclusão por diversos meios, por exemplo, né, que a época que vivia um escritor, a, a caneta, né, chama de plume, né, mas que era uma pena, né, porque pluma é pena, né, mas que se você, por exemplo, você está lá e você vê que você sabe que numa certa época não existia uma caneta, por exemplo, né, então você pode dizer, é impossível que tal escritor tenha escrito com uma caneta. E esse manuscrito foi escrito com uma caneta, portanto, esse manuscrito não pertence ao escritor ao qual ele foi atribuído. Então, quer dizer, ela é que a princípio, o que é necessário, né? A necessidade, acho que ele está pensando assim em termos analíticos, né? Quer dizer, aquela coisa matemática, geométrica, lógica, né? Tautológica. Mas não, você pode ter uma impossibilidade, por exemplo, temporal, né? Algo que foi feito antes de uma coisa ser inventada, ou uma necessidade legal. É basicamente isso que ele está fazendo, né? A lei cria uma necessidade, ainda que seja apenas jurídica, né? Pode ser que na prática não se realize, mas juridicamente existe isso que é necessário, né? Então, para terminar esses exemplos, né, que o Cardeal Mercier dá, ele vai falar de uma lei mais física, né? Ele vai pegar o caso da água, né? A água ela chega no máximo de densidade dela a 4 graus Celsius, né? Você vai diminuindo a temperatura e a densidade dela aumenta até 4 graus, depois ela diminui um pouco, né? Mas ele fala assim: da mesma forma, temos a proposição: a água tem seu máximo de densidade a 4 graus. Pode significar duas coisas. Então ele vai fazer duas. Ele vai falar assim: ou a gente constatou várias vezes que a água tem o máximo a 5 graus, que ela tem o máximo a 4 graus Celsius, né? Mas você só fez um monte de testes e isso não te permite chegar a essa conclusão, né? Quer dizer, isso não permite gerar uma conclusão para o próximo experimento que você vai fazer, né? Ou a indução estabeleceu como lei da natureza que a água destilada tem seu máximo a 4 graus e você será autorizado a aplicar essa lei à próxima massa de água que você colocar sob observação, né? E ele diz assim, a gente só precisa notar, né, fazer um comentário aqui de que a proposição necessária, que está na base indispensável de todo silogismo, pode ser necessária absolutamente, independente de toda condição particular, né, porque faz parte da essência, né, ou é uma propriedade necessária do objeto, né, ou ela é necessária hipoteticamente, então precisa de outras condições, né, então quer dizer,
Eu imagino, por exemplo, se a pressão for diferente, né, a densidade, a água pode ter o máximo de, hã, provavelmente ela tem o máximo de densidade em outra temperatura, não sei, né. Varia, tem várias variáveis ali, né. Mas então é basicamente isso. Então ele também, hã, a gente também pode usar, né, claro, o silogismo na ciência, desde que a gente tenha feito uma indução correta, né, que permite a gente tirar uma lei necessária. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Acho que a gente vai, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho do, vamos falar da indução, dos primeiros princípios, né? E eu acho que a gente acaba a causa formal da lógica. Muito obrigado. Lembre-se de curtir, compartilhar, comentar. E se puder ajudar a gente no tipo aí, eu agradeço. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.